Fala pessoal, tudo bem? Então, como prometido, hoje eu vou começar a fazer as resenhas dos livros. E começando, vou falar sobre um livro que deixa meu coração quentinho e ao mesmo tempo todo rachado e em pedaços, que é Como Eu Era Antes de Você. Mas antes eu preciso falar uma coisa. A autora fez o livro uma trilogia. Eu hoje só vou falar sobre o primeiro livro, não vou falar sobre os outros, tá bom? Então, vamos lá. Bom, como a gente tinha falado pra vocês, a proposta desse canal é a seguinte: eu só vou estar falando sobre livros que tenham no Kindle. Eu comecei a ler muito depois do ano passado, que meu namorado me deu de presente, e eu não largo esse meu precioso, né? Eu não compro mais de livros, na verdade, físicos, sendo que eu ainda amo, né, ver a estante lotada de livros, quem não gosta. Mas enfim, essa é a minha proposta, vocês conhecerem um pouco mais o Kindle, entenderem, verem como é muito legal esse livrinho assim na mão, digital. Também falar pra vocês que o olho de vocês também agradece um pouco, porque essa bagulho aqui, esqueci o nome, tela. A tela também ajuda muito, porque eu tenho problema de visão, eu uso óculos e ele me auxilia muito. Enfim, aqui, essa é a capa do livro Como Era Antes de Você. Sem ser a do filme, eu tenho o livro físico com a foto do filme, né? Que o filme eu chorei pra caralho. Mas enfim, esse livro tá custando em torno de R$24 na Amazon. E eu tenho a assinatura do Limit, mas ele não passa no Limit. Muito triste isso. Mas enfim. Então, esse livro, como muita gente fala, é a história de amor da Lou e do Will e tudo mais. Só que não, esse livro é sobre a vida da Lou, gente. O Will só entrou numa fase da vida dela pra mudar e ajudou muito. Vamos concordar com isso, né? Então, esse livro já começa com o Will, cara, não sei quanto tempo não que antes dele... Ele sofreu um acidente, não lembro. Coloca aí nos comentários se você sabe, tá? Porque eu não lembro de cabeça. Conta a história no início, né? Falando do Will com a namorada dele lá. E ele tem que ir pro trabalho, bababá, e tava chovendo e tal. E pum! Ele é atropelado, como a gente sabe. E ele fica tetraplégico. Aí ele fica cadeirante, né? Como a gente sabe. Ele chega num momento da vida dele que ele desiste, fica mal-humorado, porque ele era uma pessoa extremamente ativa, ele era esportista, ele gostava de ir pra vários lugares e se viu impossibilitado de fazer tudo isso. Nesse meio tempo, chega a Lou, que tava trabalhando, ela ajudava a sustentar a casa, né? Que ela morava ainda com os pais, e a irmã dela e o sobrinho. E ela perde o emprego. Aí vai de um lado, vai do outro. O que eu vou fazer? Qual o emprego que eu vou? Eu não tenho nem tenho faculdade. O que eu vou fazer? Não sei. Aí vem essa proposta que cai do céu do nada, que é basicamente isso, né? Foi Deus. Sabe aquela música? É Deus! Então, foi isso. E colocou no caminho dela o Will, que ela teria que cuidar. Era tipo um serviço meio que de enfermeira. Não era de babá, óbvio, evidente. E ela iria cuidar dele. Ela foi lá, falou com a mãe do Will, ficou toda feliz, bababá. Quando chegou lá, o Will terror, tomando conta, né? Fazendo, ela ficou, meu Deus, o cara nem fala. Mas ele falava, né? Enfim, e nesse vai e vem, ela descobriu que ele estava já vendo todas as coisas dele para assinar um contrato e cometeu o suicídio assistido na Suíça. Quem não sabe, eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, porque tem vários artigos, e se eu encontrar eu coloco também nos comentários, sobre essa clínica na Suíça que realmente existe, e é um dos únicos não, existem outros países, óbvio, que deixam a pessoa cometer o suicídio, mas ela é uma das mais conhecidas, é um dos países mais conhecidos com isso. E nesse meio tempo, os pais do Will falam com a Lou, e a Lou começa a ficar desesperada, porque ela, eu acho que nesse meio tempo ela não tem ainda aquela paixão, aquele amor, mas ela tem uma empatia, ela começa a gostar dele, né? Aí, nesse meio tempo, ela decide fazer uma viagem com ele. Só que ele fica meio assim, fazer viagem. Eles fazem a viagem final. Não vou contar pra vocês, porque eu acho que vocês tem que ler esse livro.
Vocês têm que ler esse livro, porque esse livro é sensacional. E o filme também, ele é sensacional. Pra mim é um dos, até hoje, óbvio que deve ter bem mais filmes assim, mas é um dos filmes mais fiéis ao livro. Cortaram, óbvio, algumas partes porque o livro é bem, não é bem grande, eu acho que tem umas 300 páginas, eu acho, alguma coisa assim. Mas não tem como, né, fazer tudo isso. Porém, é um filme também que toca o teu coração. Você vai chegar assim no final chorando e falando: que merda, hein? Eu acho que só no final que você vai entender que realmente aquele filme, aquele livro, aquela história não era uma história, tipo, de amor, não era uma história do Will, não era o Will que era o protagonista, e sim a Lo. Porque nesse meio tempo conta muito da história da Lo. A Lo é uma pessoa, assim, extremamente especial, magnífica, e vocês têm que conhecer. Agora, eu vou ter que ler, gente. Eu vou finalizar o vídeo falando sobre a carta que o Will deixa pra Lo, que é a coisa mais linda do mundo. Vamos lá? Quando você ler essa carta, terão se passado algumas semanas. Mesmo com a sua recém-adquirida capacidade de organização, não acredito que esteja em Paris antes do início de setembro. Espero que o café esteja saboroso e forte, os croissants frescos e o tempo ainda ensolarado, o bastante para que você se sente na calçada, numa daquelas cadeiras de ferro que nunca estão bem firmes no chão. O marquins não é ruim, o filé também é bom, se você quiser voltar no almoço. E se olhar a rua, à esquerda verá L'Artisan, não sei falar, enfim, perfume. Onde, depois de ler esta carta, você deveria experimentar um perfume que eles chamam de algo como papillons extreme. Não me lembro direito o nome. Sempre achei que ia ficar ótimo em você. Certo, as recomendações acabaram. Gostaria de dizer algumas coisas e as teria dito pessoalmente. Mas, A, você se emocionaria, e B, você não me deixaria dizer tudo. Sempre falou demais. Isso é verdade. Portanto, eis aqui. O cheque que você recebeu de Michael no envelope anterior não é a quantia total. Apenas um pequeno presente para ajudá-la nas primeiras semanas desempregada e para ir a Paris. Então, galera, eu me despeço dessa primeira resenha com essa carta. Não li muito bem, me desculpa, tá? Mas eu espero que vocês tenham criado essa vontade de ler esse livro e outros mais que eu vou fazer as resenhas futuras. E eu vou pedir pra vocês curtirem, se inscreverem no canal, não é? É assim que se fala? Acho que é. E as nossas redes sociais, que é no Instagram, Romance no Kindle. Então, eu espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo!